Jesus aí? Vamos estar abrindo a palavra do Senhor no Salmo de número 127, verso 1. Glória a Deus. Salmo de número 127, verso 1. Amém. Amém. A palavra do Senhor, quero ler na versão diferente aqui. Vai estar um pouco diferente da Bíblia por causa da tradução de vocês, tá bom? Mas o sentido é o mesmo. Se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinelas. É inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até tarde da noite, e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida de seus amados enquanto dormem. Os filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Os filhos que o homem tem em sua juventude são como flechas na mão do guerreiro. Feliz é o que tem uma aljava cheia delas. Não será envergonhado quando enfrentar seus inimigos à porta da cidade. Pode sentar glorificando o nome do Senhor. Eu quero dizer esta noite que é muito bom ter você aqui. Deus, Ele tem uma palavra para cada um de nós, e eu quero estar compartilhando algo que Deus passou para a minha vida. Aleluia. Eu estava olhando aqui o caderno esboço que eu ganhei de presente no Dia dos Pais. E eu estava ali pensando, o caderno ele tem uma imagem ilustrativa trazendo uma história da Bíblia. E esse presente que eu ganhei veio trazendo o filho pródigo. Eu estava ali sentado pensando, o filho pródigo não tem muito a ver com a minha história. Eu estou mais para o cego Bartimeu. Por que o cego Bartimeu e não o filho pródigo? Porque o cego Bartimeu é aquele que estava sentado, impossibilitado de fazer algo, ou de estar no contexto até da sua família. Por quê? Porque existia uma deficiência que estava nas suas vistas. E quando eu olho para o cego, eu vejo a minha vida antes de Cristo, à beira do caminho, largado, perdido e sem família. Porque no dia que Deus abriu a minha visão, eu consegui retornar para aquilo que tinha valor, que era a minha família. E a segunda coisa que Bartimeu fez foi que poderia, naquele momento que nunca enxergou, começar agora a poder trabalhar, gerir recursos para a sua vida, aproveitar aquilo que o mundo poderia oferecer.
mas ele não aproveitou nada disso e quis seguir a Jesus pelo caminho. E por que eu não pareço com o filho pródigo? Porque no dia que eu entrei na casa do Senhor, jamais eu tirei meu pé daquele dentro. Aleluia! Eu estava ali sentado, amei meu presente. Tenho que segurar 7 chaves para ninguém achar meu caderno de esforço. E tem bastante folha, estou amando ele. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, o texto que nós lemos essa noite vai estar falando sobre família. Vai estar falando sobre Deus. Vai estar falando sobre o projeto divino para cada um de nós. Se nós olharmos o culto de domingo, ele é o culto da família, aonde nós conseguimos nos reunir, trazer todos aqueles que pertencem ao nosso lar e aqueles que são mais próximos de nós, para que viemos aqui congregarmos juntos, adorarmos a Deus juntos e ouvir uma palavra para edificação de nossa casa e daqueles que estão à nossa volta. A família, ela é muito importante, não só para nós, mas para a sociedade. Famílias fortes, igreja forte. Famílias fortes, sociedade forte. Então hoje nós estaremos falando um pouco sobre esse salmo, que é o salmo da família. Amém, irmãos? Primeiro vemos que o salmista, ele vai estar tratando neste salmo de a família como um templo. Ele vai estar trazendo a ideia do justo como a ideia de um templo. Por quê? Porque o templo é um local aonde Deus é adorado. Não são as paredes que são santas, não é a janela que tem cor de ouro, não, é a realeza da presença de Deus através da vida de cada um que se encontra aqui, que traz a adoração a Deus que merece todas as coisas. A presença dele é atraída através das pessoas que estão aqui, que vieram para adorá-lo. Isso aqui se torna o reino de Deus estabelecido sobre a terra. Por quê? Porque nós viemos aqui para reconhecer a sua soberania. Então aqui, o Salmo de 127, ele está tratando também a família e trazendo para o contexto do templo. Por quê? Porque é no templo que nós nos reunimos para adorar. E a casa também, ela está dentro deste mesmo padrão. Porque a igreja somos nós e não a parede. Onde tiverem 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, tomarão decisões perante o Senhor, e o Senhor autenticará. É tanto que o Senhor vai trazer como um templo que Ele vai ensinar a oração do Pai Nosso, tão conhecida pela sociedade, que Ele diz: olha, entra no teu quarto. Falando sobre a intimidade do templo, se nós olharmos no templo antes, existia o Santo dos Santos, existia o Santo e existia o Pátio. Eram fases, a casa e o quarto era o lugar mais íntimo, da onde a pessoa poderia falar com Deus e receber a resposta da sua petição. Então a casa, ela é comparada da mesma forma que o lugar de adoração com o templo. Então a nossa casa é um templo também do Senhor. Quem está entendendo da glória a Deus? E
E ele vai trazer aqui algo muito interessante e importante, que a constituição da família é pai, mãe e filho. Ele vai estar trazendo sobre a constituição da família como uma instituição divina. Pai, mãe e filho. Se nós olharmos em Gênesis, vai estar falando que Deus ele criou o homem e a mulher e disse: vai e multiplicai. Quer dizer, gerem descendência, gerem filhos. Isso é a instituição que está no Salmo de 127, a instituição divina. Mas por que nós precisamos entender isso? Porque os tempos se passam e a sociedade ela está em constante mudança. E essa mudança ela tem a característica de querer adentrar para dentro dos padrões daquilo que Deus estabeleceu. E se nós olharmos hoje a família no contexto da sociedade, é diferente daquilo que Deus instituiu na sua palavra. Por quê? Porque hoje nós olhamos duas pessoas que elas são do mesmo sexo e elas podem adotar uma criança. E isso não tem nada de errado. Por quê? Porque as pessoas fazem daquilo o que elas querem da vida dela. A sociedade ela tem liberdade para ela fazer o que ela quer da vida dela. E nós não temos nada a ver com isso. Cada um toma decisões e faz o que quer da vida. Mas a partir do momento que nós adentramos para dentro do cristianismo, existem regras e práticas que são pautadas não pela sociedade, mas sim pelaquilo que a palavra de Deus constitui para a sua igreja. E essa constituição que é pela palavra de Deus é pai, mãe e filhos. E a gente vai ver que isso é tão importante, mas tão importante, que na tradução que nós lemos aqui vai dizer que filhos é um presente de Deus. Alguns vai dizer que filhos é herança do Senhor. Por quê? Porque se nós olharmos, foi Deus que constituiu a mulher para gerar filhos. Quer dizer, Ele resolveu presentear a humanidade através de gerar filho. Ele vai dizer isso para cada um que somos igreja do Senhor, é um presente, é uma herança, é uma coisa boa que Deus está concedendo para a sua amada igreja. Aleluia. A gente vai ver que a família cristã ela tem alguns aspectos, ou seja, a família cristã ela tem padrões que é diferente daquilo que está sendo constituído pela sociedade nos dias atuais. Amém, irmãos? Amém. A gente vai ver alguns aspectos bem interessantes para que esse padrão venha ser constituído dentro do lar e as bênçãos do Senhor estejam sobre esta casa. Porque o mais importante é de nós conquistarmos é aprender a lidar com a conquista. Porque senão a gente perde. E eu quero estar compartilhando com os irmãos essa noite. Primeiro aspecto que uma família cristã deve ter, ou que ela precisa ter para que a sua família seja saudável,
na presença de Deus. Culto doméstico. Em Efésios, no capítulo 5, versículo 18, diz assim: não se embriaga-se com vinho, em que há descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo, fazendo o quê? Cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si, louvando ao Senhor. Aonde? No lar. São padrões que precisam ser estabelecidos dentro do lar. Quer dizer, não vos embriagueis de vinho em que há contenda, confusão, dissolução. Mas pastor, então só embriaguez não pode? Eu quero trazer para as leis atuais. Quando você vai dirigir e vê um bafômetro, qual é o tanto que você pode beber para não ser pego pelo bafômetro? Quer dizer, as próprias leis hoje diz que se você beber um cálice de vinho, você já é pego em embriaguez e você pega a sua carteira. Mas dentro da igreja a gente quer arrumar um espaço para dizer: não, pastor, é só a embriaguez que a gente não pode estar consumindo. Quantos lares já foram destruídos por causa de bebida? E tudo começa com a bebida. Hoje, nós olhamos dentro das redes sociais e está escrito assim: olha, traga o seu marido, traga o marido da outra para você e acaba o casamento em 3 dias. E o que eu acho lindo, a consagração para dar aos demônios, o que é que tem? Cigarro, bebida e sacrifício. É o que o demônio gosta. A gente vai ver que o padrão que Deus estabeleceu para a família não dá espaço para o alcoolismo. Quem está entendendo, da glória a Deus? E o lugar aonde Deus vai começar para que possa trabalhar nesse lugar é em casa. O culto ele não começa aqui, o culto ele começa no nosso lar. Aqui é uma extensão daquilo que eu estou tendo dentro da minha casa. Aonde a fé é apresentada é dentro de casa. Aonde o culto começa é dentro do lar. A gente vai ver que quando os nossos filhos ele não tem prazer em estar na casa do Senhor, é porque ele não está tendo prazer dentro do lar, porque isso não é apresentado para ele. Isso é só uma extensão daquilo que nós estamos tendo no nosso lar, na nossa casa. O padrão precisa mudar, aleluia. Glória a Deus. A gente vai ver que nossos filhos têm dificuldade da igreja, porque a nossa casa ainda não se transformou num templo, assim como o salmista está falando no número de 127. Para que os nossos filhos entendam sobre a fé, entendam sobre esse Deus, precisa a nossa casa se tornar uma casa de adoração ao nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Quem está entendendo, da glória a Deus? E como isso se começa? Culto doméstico. Como nossos filhos se tornarão filhos que gostam de orar? Jesus foi enfático. Ele não mandou a gente pegar a oração do Pai Nosso e ficar repetindo 10 vezes, não. Ele quis ensinar os princípios. Aquilo é para que a gente pudesse ter uma base de como orar. E não de ficar repetindo a oração do Pai Nosso. Eu ensino quais são as bases. O que é isso? É que nós precisamos ensinar aos nossos filhos o caminho que se deve andar, a como se comportar. Isso é um aprendizado que o próprio Senhor
Ele requer de cada um de nós. Como nossos filhos aprenderão a orar? Ensinando a eles a orar. Quando a criança vai dormir, você fala: olha, meu filho, antes de você dormir, você precisa orar para dormir. Mas eu não sei, papai, eu não sei, mamãe. Pronto, vem cá, eu vou falando e você vai repetindo comigo. Eu vou orando e você também vai falando aí, porque o Deus que está no céu escuta aquilo que você fala. Mas quando eu irei parar de ensiná-lo ao ponto que o momento que ele vá e aprenda? Todas as vezes que meus filhos saem de casa, eu esse dia eu não estou podendo, porque todo dia eu estou lá na reforma. Mas quando ele vai sair, eu falo: meu filho, cuidado nos cruzamentos, cuidado. Tá, meu pai, tá, meu pai. E quando ele estiver lá dentro de casa, todo dia eu vou falar a mesma coisa. Por quê? Porque eu estou lá para poder ensinar. Eu saio com o Jonathan, eu falo: tá vendo, Jonathan? Tá vendo aqui, Jonathan? Não confie, Jonathan. Não fale, Jonathan. Por quê? Porque isso, na verdade, é a nossa responsabilidade de ensinar os nossos. Quando nós aprendemos a ensinar nossos filhos a orar, quando chegar aqui dentro da casa do Senhor, pode ter certeza que Deus vai começar a levantar gente para poder estar até falando com criança aqui dentro da igreja. Porque Deus só fala com aquele que tem falado com Ele e esperando resposta. E isso vem de casa. Quem está entendendo? A gente vai ver que o que nós ensinamos hoje é como uma semente, que isso vai se perpetuar e vai chegar no momento que isso vai crescer. Eu vejo hoje pessoas que são maduras, coisas que o seu pai lhe ensinaram quando era pequeno. Quando estava com o pai, meu pai não sabe de nada. Mas depois que foi lá para fora, rapaz, meu pai me ensinou assim. Meu pai fazia assim. Por quê? Porque é uma semente que está sendo plantada dentro dos corações desses jovens, dessas crianças. E no momento certo, essa semente vai crescer e você vai ver, assim como o salmista está dizendo, que será uma bênção, porque são herança do Senhor. E quando os inimigos chegar, vai ter gente para poder te proteger. Porque é isso que o salmista está falando. Essa semente, essa geração que você está gerando hoje, amanhã vai cuidar de você na hora da necessidade. É os filhos ensinados dentro do padrão daquilo que Deus estabeleceu. A gente vai ver que nós precisamos ensinar os nossos filhos a, antes de saírem, orar ao Senhor. Quem já acordou com um sonho de manhã e saiu e ficou com aquilo na mente o dia inteiro? Você sonha, aí você sabe, aquele negócio o dia todo na sua cabeça. Quem não já teve um problema de manhã cedo? E quando você sai, como é que passa o seu dia? O dia inteiro atribulado. Por quê? Porque o primeiro horário diz muita coisa. Mas quando você acorda, por mais tribulado que você seja, você ora o Senhor ali, apresenta a sua oração diante de Deus para o Senhor: cuida do meu dia, me guarda, me livra, Pai, trabalha na minha vida. A gente vai ver que aquilo que você estava passando, Deus ele começa a estabelecer, controlar, e o seu dia é passado em paz. Por quê? Porque você apresentou no primeiro horário a Deus, e você precisa ensinar isso para os seus filhos. Por quê? Porque eles vão precisar da trajetória de vida.
pastor. Com certeza o irmão ali lembrava disso. Lembra quando a gente ia para a escola? Chegava lá, o que é que mandava? A primeira coisa a gente fazer? Cantar o hino nacional. Era desse jeito. E depois que cantava o hino nacional, o que é que a gente fazia? Uma oração. O Pai Nosso. Apresentava a oração. Depois do hino nacional. E as crianças iam tudo com que chute no pé, não era assim, irmão? Um que chute quando tinha, naquela época. Para ajudar. Isso era a sua época. Está de olho ali, mas olhei para ele. Amém, irmãos? Você sabe o que acontecia dentro da sala de aula? A gente tinha uma matéria disciplinar que se chamava religião. A Bíblia estava dentro das escolas. Quem é mais velho aqui vai lembrar. Quando foi que a gente, nesta época, levantou uma mão para a professora? Quando foi que nessa época a gente levantou uma mão para a pessoa que dava merenda para a gente? Que um filho levantava a voz para os seus pais? Mas se nós olharmos, olha, tiraram a oração da escola, tiraram a disciplina da religião da escola, e hoje a gente tem visto cada dia mais a violência crescendo dentro das escolas. Por quê? Porque tirou o primeiro horário de apresentar a sua vida e o seu dia a Deus. Nós como igreja precisamos entender, antes de sair, meu filho, ore a Deus, para que Deus cuide do seu dia e te guarde e te livre de todo mal. O nosso culto começa em casa. A nossa casa é um templo de adoração a Deus. Aleluia! O culto ele vai fazer três coisas. Quem quer saber da glória a Deus? Primeiro vai unir a família. Sentou todo mundo, vamos meditar na palavra. Lá em casa era todo domingo a escola bíblica. A gente começou a fazer um culto em Pernambuco doméstico, mas era tão forte o negócio, tão forte, quando fui ver, virou um culto para as pessoas da vizinhança. Porque a presença de Deus se estabelecia naquele lugar. Primeiro, vai unir a família. Celular de um lado, computador de outro, não tem mais união, não tem mais mesa na família. Mas isso vai fazer com que una a família para que possa estar observando um propósito de qual é adorar a Deus. Segundo, que o culto vai fazer, vai ajudar a nossa família, os nossos filhos a amarem a Deus. E a nossa casa se transformará em uma testemunha. Aleluia! Quando o vizinho chegar na sua casa, vai olhar ao louvor, ó a pregação, e vai olhar, rapaz, nessa casa aí tem crente. Eu não vou chamar ele para poder fazer bobagem, não. Porque eles são crentes. Já viu os filhos deles? Como louvam o Senhor, estão lá ensaiando louvor lá para cantar no poderio de Cristo. E terceiro, o culto doméstico vai fazer com que você honre a sua casa. Por quê? Porque você tem colocado Deus, e Deus vai honrar a sua vida. Aleluia! Começa em casa. Segundo, o que é que nós estaremos vendo? O padrão que Deus estabeleceu dentro do Salmo 127. Se desligar da tradição do pecado. O que é isso, pastor? Quando a gente vê Deus chamar Abraão, o que é que vai dizer? Abraão, sai da sua terra, no meio da sua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Por quê? Porque o seu pai é idólatra. O que é que ele vai fazer? Primeiro eu preciso. Nós precisamos nos desapegar
faz assim, eu tenho que fazer assim. Negativo. Você precisa ser uma remanescente para os seus pais e não está fazendo a mesma coisa de errado que ele está fazendo para não desagradar. Como você influenciará seguindo os mesmos comportamentos e tradições que os seus pais estão fazendo e não deram certo na sua vida? Quem está entendendo da glória a Deus? Aleluia! Primeira coisa que a gente vai ver: existe umas leis em nosso país que diz o seguinte, que quando uma pessoa ela morre, a dívida morre com ele. Quando a pessoa ela falece, toda a dívida que está sobre aquela pessoa vai junto com ela. Porém, se nós adquirimos os bens, ou seja, a herança, aquela dívida também passa a ser nossa. Por quê? Porque se existe herança, a dívida, ela vai cobrar essa herança para que não haja dívida para você. Mas se você pegar a herança, a dívida é sua. Vocês estão entendendo? A pessoa morreu, a dívida morre com ele. Mas teve herança, você pegou a herança, a dívida é sua. O que é isso? É que quando nós agimos da mesma forma com que os erros dos nossos pais trouxeram também dificuldades para eles, nós vamos também, usando este mesmo comportamento, vamos herdar a mesma coisa. Então não existe esse negócio de maldição hereditária para nós, não. Aleluia! Existe aquilo que eu vi, que meu pai fez, minha mãe fez, que não cabe dentro do padrão de Deus, eu não tenho nada a ver. Por quê? Porque eu não quero ter as mesmas consequências que eles tiveram ou estão tendo. Aleluia! Nós não podemos estar entrelaçados à cultura do pecado ou aos erros que nossos pais nos ensinaram. Aleluia! O que é isso, pastor? É que muitas vezes a pessoa diz assim: eu nasci assim, mas eu vou morrer assim. O que é isso? É que o seu coração é tão duro, mas tão duro, mas tão duro, que você não deixa ser transformado por Deus, meu filho. Não tem nada a ver com a cultura, não. Tem a ver com você não querer ter este padrão estabelecido na sua vida e você continua ainda andando para trás. Deus está dizendo: eu quero te levar para crescer. Lá nos seus erros, esteja apto à mudança. Aleluia, glória a Deus. A gente vai ver que Esdras, ele vai dizer assim: coisa horrenda nossos pais fizeram. O que eles fizeram? Eles pecaram contra ti, Senhor. Mas pior está sendo nós. Por quê? Porque nós estamos fazendo pior. Porque nós vemos os erros que eles fizeram, nós vemos a consequência disso e nós estamos fazendo a mesma coisa. Nós estamos aqui a cada dia para aprender, aleluia. Não precisa eu errar o caminho, por quê? Porque eu já vi quem errou o que deu na vida dele. Não precisa eu errar. Deus já está dizendo: se conserta, pega o padrão de Deus e segue, meu filho, receba a bênção.
Precisamos largar. Segundo, terceiro, destrói pontes. Terceira coisa que nós precisamos para manter a saúde da nossa família é destruir pontes. Isso é muito importante. Presta atenção. Quando nós olhamos Jacó e Raquel, Jacó ele vai tomar uma atitude. Chegou um momento que ele olhou e falou: olha, eu não vou voltar mais na casa de Labão, meu sogro. Por quê? Porque os anos já se passaram, eu já constituí família, eu já tenho filho, eu agora vou pegar a minha esposa e vou sair para viver a minha vida, para que se cumpra a palavra. E Deus deixará seu pai e sua mãe e se unir-se à sua esposa. Mas a gente vai ver que Jacó agora pega a sua família e sai. Labão percebe algo. Ele vai procurar os seus ídolos, e os ídolos não estarão no seu lugar de origem. E aqueles ídolos diziam muita coisa. O que era? Os ídolos era passada para a próxima geração. E os historiadores, os pesquisadores vão dizer que aquela pessoa se tornava o sacerdote daqueles ídolos. Peraí, mas Jacó servia a Deus. Mas a sua esposa Raquel pegou aqueles ídolos escondidos, colocou no bolso e foi junto com seu marido. E quando ele estava indo, Labão vai ao encontro de Jacó e diz: olha, grande mal você fez, você me enganou. Presta atenção que eu vou falar. Ele vai olhar para Labão e dizer: olha, jamais eu pegaria do seu ídolo. Eu quero que essa pessoa que fez isso morra. Olha o que Jacó falou. Não imaginava que a sua esposa tinha pego um ídolo para poder levá-lo. Eu quero dizer que o diabo ele precisa de ponte para que ele possa se manifestar. Quando você tem um ídolo em casa, é a ponte que ele tem para atuar no seu lar. Quando você tem uma brecha na sua vida, é uma ponte que ele tem para atuar na sua vida. Quando você tem uma brecha no casamento, é uma ponte que ele tem para trabalhar no seu casamento. Quando você tem uma brecha financeira, ele é uma ponte que ele tem para poder atuar. Mas a gente vai ver que quando Jacó estava íntegro diante de Deus e disse: olha, que essa pessoa que pegou, que ela venha falecer. Sabe o que aconteceu? Raquel não saiu do deserto, morreu ali no deserto. Ninguém percebe no texto, mas depois dessa palavra lançada, sabe por quê? Porque levou coisa que não devia, que estava dentro da casa, e isso traz morte para dentro do nosso lar. O que você quer dizer, pastor? Aquilo que você fazia antes de Deus, você pega e joga fora, toque fogo, mas tire de dentro da sua casa. Pastor, mas é só tire, porque é ponte para o diabo estar entrando. Pastor, ganhou um presente da minha ex, hoje eu estou calado, tire do seu lar. Eu lembro, amigo, quando eu vim fazer uma oração na casa de uma irmã aqui, na casa de um rapaz, sem saber o que estava passando, eu mais a missionária, quando nós estávamos fazendo a oração, esse rapaz manifestou, e Deus falou que tinha uma consagração, como é que ele chama aqui? Simpatia, que foi feito dentro do lar dele, e mandou ele lá, para a cama. Quando chegar lá, está a cueca dele toda amarrada dentro do saquinho.
Tem um presente. Acesso. Cuidado com as coisas que você fazia antes de Jesus. Tire tudo, coloque para fora, porque Deus tem coisa nova para você. Destrua pontes. Aleluia. Eu sei que nós temos fotos para servir de testemunho, mas tem coisa que a gente tem que dispensar. Pastor, me casei, e aí? Eu vou apagar meu Face, apague e faça outro, meu irmão. Você agora é um casado. Tira aquilo que lhe faz pensar em você voltar para trás. Aleluia. Porque isso é uma ponte para o diabo trabalhar na sua mente e na sua casa. Destrua pontes que o diabo tem para destruir a sua família. A gente vai ver que o rei Josias, aos 8 anos de idade, foi constituído rei. Seu Manassés, seu pai Manassés, morreu um rei ímpio, veio se converter no final da vida. Mas a gente vai ver que Josias, com 8 anos, o tempo se passa, aos 18 anos ele começa a constituir a adoração a Deus novamente. Judá já estava acometido de postes ídolos. Ele diz: não, primeira coisa, nós vamos consertar a nossa casa. E ele vai no meio da cidade. Ele disse: não basta só dizermos que adoramos a Deus. Tudo aquilo que tira a adoração dele aqui dentro do nosso lar, dentro da nossa cidade, vai ser tirado. E ele não só mandou tirar, ele foi lá e tirou todas as coisas para que a adoração a Deus voltasse. Ele derrubou todos os fortes ídolos. Ele foi fazendo aquilo que agradava a Deus, e a presença de Deus se estabeleceu na vida de Josias. Você me entende? Porque todas as vezes que Abraão chegava num lugar, o que é que ele fazia? Levantava um altar. Por quê? Porque quando ele levantava um altar, ele estava dizendo: esta terra que eu estou, é Deus que me trouxe até aqui, e a presença dele, única dele, é que vai fazer com que eu me acrescer e prosperar nesta terra. Aonde tem altar tem a presença de Deus. Aonde tem altar tem provisão de Deus. Aonde tem altar tem família de Deus. Levanta um altar na sua casa. Levanta um altar na sua vida. Vamos ver. A quarta coisa que nós precisamos entender: rompa com o seu passado. O que é isso? Se nós formos olhar o retrovisor, serve só para a gente dar uma olhadinha. Por isso que ele é pequeno. Você reparou que o retrovisor não é enorme? Ele é pequeno. É só para dar aquela olhadinha. Quem está vindo atrás? Olhou? Acabou. Ah, mas o retrovisor também é pequeno que está ali. Mas quando você olha para o para-brisa, Deus está falando para nós. De vez em quando a gente tem que dar aquela olhadinha lá para trás, mas não permanecer olhando para trás. Por quê? Porque aquilo que Deus tem para nós está na frente. Deus está bem aberto para nós enxergarmos. Deus está dizendo: olha para frente, olha para o que eu tenho, que você vai ver que o seu futuro vai ser bem melhor. Está entrelaçado o passado e está adoecendo e trazendo doença também para o seu dia atual. Tem coisa que passou lá que não vai passar hoje. Já passou. Esquece. Hoje, agora, sigamos para o alvo, que é Cristo Jesus. Sigamos para o alvo, que é Cristo Jesus. A coisa mudou. O pastor antigamente era cego Bartimeu, mas depois que Deus abriu os olhos e falou: agora não importa
princípio da honra e da gratidão. O que é isso? A gratidão, ela é a memória do coração. É a memória. E ela não tem prazo de validade. Por que não tem prazo de validade? Porque tem situações que fazem por nós que nós somos gratos a vida inteira. E detalhe que eu digo para você: aquela pessoa que fez o bem para você, e ela também no meio desse trajeto acabou errando com você, ela é a mesma pessoa que fez o bem, ela não se tornou mal não. O bem que ela fez para a sua vida não mudou em nada, mas você está se focando só de detalhe. Porque no contexto geral ela sempre foi boa para você, mas no detalhe você está crucificando. Deus está dizendo: seja grato. Por mínimos detalhes. Está deixando de ser grato a pessoa que sempre lhe fez o bem, por mais que tenha errado nesse caminho. Aleluia. Glória a Deus. Quem não honra, irmãos, empobrece. Uma pessoa que não honra quem ajuda, irmão, pode ter certeza. O soberbo, a tendência dele é só a queda. Mas o humilde, que reconhece o que o outro fez, pode ter certeza, essa pessoa vai ser rica em todos os sentidos. Aleluia. Essa pessoa ela é próspera, porque reconhece o que as pessoas fazem. E principalmente dentro do lar. Sexto, para nós encerrarmos aqui, que eu só tenho 3 minutos, o resto fica para depois. Amam as pessoas e usam as coisas. Aleluia. Às vezes eu vejo pessoas dizendo: pastor, eu amo meu carro, eu amo minha moto, eu amo a frigideira que eu comprei, eu amo a cortina. Ó, pastor, eu amo aquela cortina. Rapaz, eu amo açaí. Eu amo muqueca, eu amo acarajé, eu amo feijão. Tem alguma coisa errada nisso, irmão? Não. O problema é, olha bem para mim que eu vou falar para você, é quando você nunca fala que ama para sua esposa. É que você nunca fala que ama seu marido. É que o seu amor nunca disse: eu te amo, meu filho. É que sua boca nunca diz: eu te amo, meu irmão. Mas o açaí, a panela, a frigideira, o lençol, tem gente que ama até o lençol, viu? O travesseiro, tem gente que ama tanta cama que não quer nem levantar dela. Deus está dizendo: olha, solta a chave desse carro em nome de Jesus. Não, porque minha esposa, ela joga o banco para frente e fica muito apertada. Eu não sei como é que você. Eu não dou meu carro para ela. Larga disso, rapaz. Para de ficar amando coisa. Tem pessoas que fadigam tanto o outro por causa de coisas que não tem nem tempo para poder estar vivendo com a outra. Não, a gente vai comprar aquele carro do meu sonho e vive-se 15 anos, 20 anos trabalhando igual maluco, não tem um tempo nem para usar o carro para ir numa pizzaria. E quando a mulher vai falar: não, você tem que trabalhar, larga isso, irmão. Aleluia. Pelo amor de Deus, vai amar a sua esposa, vai amar
segredo de tomar jeito, rapaz. Vira homem. Está amando mais as coisas do que pessoas. Isso não é o padrão estabelecido por Deus. Essas coisas tudo vai ficar aí, mas a sua esposa, o seu marido vai subir. E lá vamos encontrar a glória. Deus está dizendo que o que mais importa em nossa vida são as pessoas. Começa a dizer mais para o seu esposo: ah, meu bem, você é chato, viu? Mas eu te amo. Quando ele chegar do trabalho, todo sujo, cansado, todo amassado, todo torto, aí você vai fazer a barba no cara, nem tem para fazer a barba, tem. Você fala assim: rapaz, você está assim, mas eu te amo, meu filho. Aí vamos ali que eu vou fazer um pão com ovo para você, com aquela manteiguinha. Se for papel para vocês, eu vou fazer um churrasquinho. For para ele, eu não fazer uma não. Se dizer uma muqueca, irmão, rapaz, sorriso vem na hora. Com um pirãozinho, amém, irmãos? Deus está trazendo no Salmo 127, o Salmo da família. Deus te trouxe aqui para dizer: valorize aquilo que Deus te deu. E olha, lembre-se que a família cultural não tem nada a ver com a família cristã. Deus constituiu dentro da sua palavra. E é um presente de Deus, herança do Senhor. Vamos agradecer o Senhor.